Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elisângela e esse é o PET 6, semana 2, tá? E essa semana nós vamos falar sobre grafite e arte urbana. Vai ser bem interessante porque grafite é uma coisa bem próxima de vocês, né? Em todas as regiões tem grafite, tem arte urbana, então vai ser bem legal de falar sobre isso, tá? Então, como de praxe, eu vou ler o texto e vocês me acompanham. Então, vamos lá? Grafite, arte urbana. O grafite é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios, ruas, etc. É bastante usado como forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim espaços públicos. O termo grafite, de origem italiana, grafito, plural, graffiti, significa escrita feita com carvão. Origem do grafite. Se falarmos sobre os primórdios do grafite, teremos que voltar milhares de anos, quando os homens faziam inscrições nas cavernas. Há exemplos de intervenções feitas em locais públicos já na época do Império Romano. Na contemporaneidade, essa manifestação artística está relacionada principalmente ao hip hop, movimento cultural que teve início no começo dos anos 70 nos Estados Unidos, pelas comunidades latinas, afro-americanas e jamaicanas. No hip hop são três as vertentes da arte: o rap, que é a música, o breakdance, que é a dança, e o grafite, que é a pintura mural. Daqui, né, uma foto de uma parede grafitada e do pessoal dançando e tal aqui na frente, tá bom? Que é uma cena de um filme, tá? O bairro nova-iorquino do Bronx foi o berço do grafite, onde os primeiros desenhos foram feitos com tinta spray. Naquela época, os jovens utilizavam a arte na rua como forma de protesto. O grande representante do grafite nos Estados Unidos foi o pintor afro-americano Jean Michael Basquiat, tá? Basquiat. O jovem pintor afro-americano era filho de Gerald Jean Baptiste Basquiat, ex-ministro do Interior do Haiti, que se tornou proprietário de grande escritório de contabilidade ao emigrar para os Estados Unidos, e de Matilde Andrada, de origem porto-riquenha. Era o primeiro dos três filhos do casal, de classe média alta. O menino, Michael, como toda criança, aos 3 anos já desenhava caricatura e produzia personagens dos desenhos animados da televisão. Mas seu gosto pela arte se tornou coisa séria e um de seus programas favoritos era, aos 6 anos, frequentar o MoMA, Museu de Arte Moderna, onde tinha carteira de sócio mirim. Uma tragédia o colocou ainda mais próximo da arte, quando aos 7 anos foi atropelado e no acidente teve o baço dilacerado. Foi submetido à cirurgia e ficou uma temporada no hospital. Sua mãe, então, lhe deu de presente um livro de anatomia, Grey's Anatomy, que teria grande influência em seu futuro de artista, revelado pelas pinturas de corpos humanos e detalhes de anatomia, e até no nome da banda musical de curta duração que fundou em 1979, Grace, que assumia as influências dos ventos latinos vindos do Caribe e de Porto Rico, que sopravam sobre a cena artística de Nova York, como o hip hop, break e o rap. Com o divórcio dos pais, muda com o pai e as irmãs para Porto Rico e lá vivem de 1979 a 1976. Basquiat toma contato com suas origens latinas. Aos 17 anos está de volta a Nova York e não consegue se adaptar às escolas convencionais. Passa a frequentar a Edward R. Murrow High School, mas a abandona praticamente no final do curso. Sai de casa, vai morar com amigos e passa a pintar camisetas que ele mesmo vende nas ruas. Com o artista gráfico Al Dias, cria a Sam Old Cheat,
mesma velha merda, marca e assinatura que usava para espalhar suas obras pelas paredes da cidade. Passa a viver nas ruas e a grafitar paredes, portas de casas e metrôs de Nova York. Aos poucos, torna-se uma celebridade, começa a aparecer no programa de TV a cabo e é convidada a participar do filme Downtown 81. Investindo o dinheiro que ganhou em materiais de pintura, o filme relata um dia na vida do jovem artista à procura da sobrevivência e mistura hip hop, new wave e grafite, manifestações artísticas típicas do início da década de 80. Esse aqui é um trabalho do Basquiat, tá? Aí vocês podem ver, né, que o trabalho dele é realmente bem voltado para anatomia e ao mesmo tempo voltado para grafite e arte urbana também, tá? A história do grafite no Brasil. A história do grafite no Brasil surgiu na década de 70, precisamente na cidade de São Paulo. Ela nasce numa época conturbada na história do Brasil, em que a população era silenciada pela censura com a ditadura militar no poder. Paralelamente ao movimento que se despontava em Nova York, o grafite surge no cenário nacional como a arte transgressora. A linguagem da rua não pede licença e grita nas paredes da cidade os incômodos de uma geração. A partir de então, a arte de grafitar se transforma em um importante veículo de comunicação urbana e colabora para a existência de outras vozes, outros sujeitos históricos e ativos passam a ter a chance de participar artística e politicamente da cidade. É importante ressaltar que o grafite inicialmente foi uma arte caracterizada pela autoria anônima. O grafite ou writer transformava a cidade em um suporte de comunicação artística sem delimitação de espaço, mensagem ou mensageiro. Portanto, a preocupação naquele momento era a arte em si, e não o nome de seu autor. Por esse motivo, os ditos cânones são retirados de sua posição central para dar lugar a uma arte de todos e para todos. Assim, desde a década de 70, os grafiteiros brasileiros se apropriaram do espaço público a fim de transmitirem mensagens de cunho político, social, cultural, humanitário e, sobretudo, artístico. Um importante nome do grafite do Brasil foi o artista Alex Valauri, 1949 a 1987, considerado precursor do movimento no Brasil. Ele utilizou diversos suportes para estampar sua arte, além dos muros e paredes da cidade. Seus desenhos eram simples e objetivos em meio ao caos urbano, facilitando a compreensão das mensagens. A arte, nesse momento, passa a ser não somente vista dentro dos museus ou dos centros culturais, mas também nas paredes das ruas, nos túneis e nos prédios da cidade. Com efeito, o grafite é definido como mais de uma linguagem artística. Torna-se assim um importante instrumento de protesto e de transgressão dos valores estabelecidos. Esse tipo de expressão possibilitou a comunicação entre os moradores da cidade e a união de muitas culturas coexistentes. Em outras palavras, facilitou a fusão entre o centro e a periferia. No Brasil, essa arte disseminou-se rapidamente pelo país e hoje em dia, segundo estudiosos do tema, o grafite brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. Em todas as cidades, gente, até aí em São Joaquim de Bicas, em Betim, Belo Horizonte, a gente acha, né? É, grafites nas ruas e tudo mais. É uma coisa bem comum e muito legal. Artista e ativista americano que nasceu em 1958 na Pensilvânia, com uma extensa produção na década de 80, contribuiu muito para o movimento do grafite.
Seus trabalhos são geralmente produzidos com a técnica de stencil, molde vazado, e encontrados nas cidades de Bristol, Londres e em várias outras partes do mundo. Isso daqui são algumas obras, né, de alguns artistas que trabalham com grafite. Os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo são conhecidos como os Gêmeos. Nasceram em São Paulo no ano de 1974 e começaram a pintar em 1987. São muito reconhecidos no país e também internacionalmente, tendo trabalhos nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Grécia, Cuba, entre outros lugares. O trabalho deles é realista, tá vendo essa parede? Que coisa mais bonita, né? Isso daqui, a figura 8 é do artista chamado Eduardo Cobra. Povos nativos dos 5 continentes, Rio de Janeiro. Um trabalho realista muito bonito. Inclusive, eu já tinha visto em cadernos de arte o trabalho desse artista, do Eduardo Cobra, e realmente é um trabalho muito legal e eu recomendo muito que vocês procurem, tá? Esse daqui é o trabalho dos Gêmeos. Muito legal, né? Eduardo Cobra é um artista paulistano que nasceu em 1975. No começo da carreira, ele foi pichador, depois grafiteiro e hoje considera-se o pintor muralista. Desenvolve trabalhos de grandes dimensões. Sua obra, Povos Nativos dos 5 continentes, no Rio de Janeiro, foi eleito o maior grafite do mundo, com 15 metros de altura e 170 metros de largura, tá? Essa daqui é uma artista grafiteira, tá? Muito bacana o trabalho dela. O nome dela é Negamburger, né? O nome artístico dela. E ela trabalha basicamente com mulheres, mulheres negras e geralmente gordinhas. O trabalho dela é muito bacana, tá? A paulistana Evelyn Queiroz denuncia as diversas opressões vividas pelas mulheres pelo grafite e outros tipos de arte. A Negamburger. Em entrevista, afirmou sobre sua arte: todo o julgamento sobre o corpo feminino é falta de amor e respeito com o próximo. Então é isso que eu mais quero comunicar. Esse aqui é outra artista, tá, gente? É Lady Pink, em frente a um grafite no Equador, tá? Outro trabalho também feminino, muito bacana. Sandra Fabara nasceu em 1964, no Equador. Cresceu no bairro americano do Queens. Quando começou a sua carreira artística em 1979, passou a adotar o nome de Lady Pink. É uma das primeiras mulheres no movimento hip hop em Nova York. Ok? Agora a gente vai para as perguntas. Atividades. Mostre o que você aprendeu e responda. Você conhece algum grafite arte urbana? Cite em quais lugares você já viu e como eram as imagens. 2. Faça uma leitura do texto e identifique qual das alternativas abaixo é falsa, ou seja, não é verdadeira. Lembre-se, todo o conteúdo está descrito no texto, por isso, leia com atenção. A história do grafite no Brasil surgiu na década de 60, precisamente na cidade de São Paulo. No Brasil, o grafite disseminou-se rapidamente pelo país. E hoje em dia, segundo estudiosos do tema, o grafite brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. A arte de grafitar se transforma em um importante veículo de comunicação urbana e colabora para a existência de outras vozes. O grafite é um tipo de arte clássica caracterizada pela produção de desenhos em locais públicos como paredes, edifícios e ruas. O grafite é definido como mais que uma linguagem artística, torna-se assim um importante instrumento de protestos de transgressão dos valores pré-estabelecidos. 3. Vamos construir um desenho com características do grafite? Use a criatividade e o estudo dessa semana. Ok? Então, para essa semana é isso. Na sequência, eu venho com as respostas do PET 6, semana 1. Mostre que você aprendeu e responda. Você conhece ou já viu alguma pintura com uma representação de natureza morta? Lembre-se de pesquisar em sua casa. É comum quadros, imagens com frutas, vasos de flores. Escreva aqui como foi sua pesquisa e experiência. Que resposta pessoal, né, gente? Porém,
aquela coisinha que eu falo sempre da pergunta capciosa desses pets. Vocês acabaram de ver um quadro de natureza morta. Tá perguntando se vocês já viram antes do pet, tá bom? Com base no texto, explique com suas palavras quais são as características das obras de natureza morta. É com as suas palavras, mas poderia ser. Natureza morta é um tipo de pintura ou fotografia, ou desenho, tá? Onde podemos ver objetos inanimados, como alimentos, geralmente frutas, objetos do dia a dia, ou instrumentos musicais, sendo representados. Ou seja, é a arte pintar, desenhar ou fotografar objetos inanimados. Bom? Leia com atenção o texto e identifique nas afirmações abaixo quais são verdadeiras e quais são falsas. A primeira é falsa. Né? No século XIX, os impressionistas, ainda que afeitos à paisagem ao ar livre, deixavam de realizar obras com natureza morta. Tá errado. Os objetos frequentemente escolhidos para compor as naturezas mortas são mesas com comidas e bebidas, louças e flores, frutas, instrumentos musicais, livros, ferramentas, cachimbo, tabaco, etc. É verdadeiro. Objetos inanimados são representados na pintura desde a Idade Média, em geral com fundos de pinturas religiosas de cunho realista. Mas é somente após a chegada da internet que a natureza morta emerge como gênero artístico independente. Não, gente. Né? Não foi depois da chegada da internet. Por isso está falso. O início está certo e o resto está falso, tá? Com o artista Paul Cézanne, de 1889 a 1906, que o gênero natureza morta ganha mais dimensões, novas dimensões. Imortalizado pelas composições com maçãs executadas a partir de 1870. Tá certo, tá? Então, né, a resposta certa lá é a D, tá? Eu deixei, não coloquei aqui porque sem querer apagou, mas é a D. FVFV, tá bom? E a questão 4 é: um exemplo das obras, né, reproduzidas acima e com estudos sobre a técnica de natureza morta, vamos produzir um desenho utilizando características desse gênero. Aí era para fazer um desenho para mim. Eu gostei. Alguns alunos desenharam maior, mas tem muita gente que ainda tá desenhando pequenininho, gente. Vamos desenhar maior isso daí para mim, tá bom? Aí semana que vem eu trago para vocês as respostas do PET 3, semana 2, ok? Beijinho para vocês e até a próxima semana.